esses momentos em que ficamos aqui trocando nossas experiências, nos ajudam, né, a refletir melhor, a entendermos melhor o que Deus, o que Jesus quer de nós. O que é que realmente precisamos fazer para sermos merecedores da tão sonhada felicidade. E nós estamos então no capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Então Kardec vem aqui fazendo com que a gente raciocine, né, através de uma linha de pensamento didática sensacional, que a gente vai entendendo o porquê da necessidade dessas várias existências que nós precisamos passar para evoluirmos. Então nós iniciamos na sexta-feira passada e terminamos justamente num ponto onde ele diz assim: se todos soubessem, né, se todos entendessem, se as pessoas tivessem o conhecimento que a doutrina traz sobre a reencarnação, todas saberiam que a situação dessa nova existência depende delas mesmas. Será feliz ou desgraçada, segundo o que tiverem feito neste plano. E podem desde já elevar-se tão alto que não mais deverão temer nova queda no lodaçal. É Kardec fazendo a gente refletir através dessas várias existências que foi idealizado por Deus, porque ele sabia da nossa capacidade, das nossas condições. Nós não nos tornaríamos perfeitos no estalar de dedos, mas era necessário muito trabalho e muito esforço para que a coisa fosse feita certa, correta. Então é necessário que tenhamos essas existências. E a cada existência nós estamos trabalhando e planejando para a próxima. Então agora nós estamos aqui, tudo que nós estamos fazendo, todos os nossos atos, as nossas atitudes, trarão consequências futuras. Então é aqui a herança que eu estou guardando, que eu estou acumulando para desfrutá-la na minha próxima existência. Então eu preciso desse conhecimento, eu preciso desse entendimento para poder direcionar melhor aí essa minha caminhada. Eu preciso fazer escolhas. Deus me deu o livre-arbítrio e me deu a total liberdade de escolher o caminho que eu tenho que seguir. Sendo que eu tenho um objetivo. Esse objetivo todos nós temos, né? Mesmo ele nos dando a liberdade de escolhermos por hora o caminho que queremos seguir, mas tudo vai levar com que a gente chegue à perfeição, a nossa perfeição relativa. Então a lei, ela foi construída por Deus desta maneira. Temos o livre-arbítrio, mas a gente pode até dizer que esse livre-arbítrio não é tão livre assim, não é? Porque a gente tem escolhas, mas sofremos as consequências. E essas consequências, quando dolorosas, vão nos fazendo voltar e refletir. Então, por qualquer caminho que a gente vai chegar à perfeição. Uns vão demorar mais, porque estão escolhendo os atalhos, e os atalhos não estão chegando no caminho certo. Então tem que refazer e voltar para a estrada principal. Atalho nessa nossa caminhada não é bom. Nós aqui precisamos de caminhar na linha reta. Às vezes a gente quer ser mais inteligente do que Deus, né? E achar que dando uma cortadinha por aqui, outra por ali, vamos chegar mais rápido no destino. Mas não. Então nós estamos aqui nessa caminhada. E para chegarmos a essa felicidade total, a essa perfeição relativa, nós precisamos passar por várias existências, né? São os aprendizados que nós vamos tendo a cada etapa que passamos aqui encarnados, não é? Então hoje nós vamos continuar aqui com a leitura desse item, é o item 222, e nós vamos então iniciar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Quem estiver acompanhando aí, ele diz assim: supomos
falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer após a morte, e não as que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam mergulhar a sua alma no todo universal, sem conservar a individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser mais ou menos a mesma coisa. Então, Kardec estava falando aqui para todo espiritualista de uma maneira geral, né? Porque todo espiritualista acredita na continuidade da alma, não da maneira como o espírita acredita e sabe, né, de que a alma continua sendo o que é e que vamos nos renovar para a nova encarnação, mas todas as religiões espiritualistas, ela acredita na continuidade dessa alma. Uns a alma vai para o céu, outras a alma vai para o inferno, outras a alma vai para o sono eterno, outras a alma vai para um paraíso, seja lá o caminho que dão, mas eles acreditam nessa. Então é para esses que Kardec está tentando falar, como ele diz aqui. Porque o materialista, ele não acredita em nada. Morreu, acabou. Então a alma para ele não existe. Então a situação que ele diz aqui, ó, os que desejam, ou os que não acreditam em nada, né? Não tem o nada, morreu, acabou, não tem alma, não tem espírito, não tem mais nada. A vida é só esse espaço que você vive aqui como encarnado, material, acabou. Ou então tem aqueles também que acreditam que você volta a fazer parte desse todo universal que você pertencia. Então você é um pedacinho desse todo, né, como ele dá o exemplo do oceano, veio, encarnou, passou essa etapa aqui e volta a esse torno. Então também sem perspectiva nenhuma de continuidade de vida como individualidade. Para nós espíritas e a maioria dos espiritualistas, a alma continua. Então é para esses que ele vem esclarecendo isso. E ele diz então assim: se acreditais num futuro qualquer, por certo, não admitireis que ele seja o mesmo para todos, pois qual seria a utilidade do bem? Por que reprimir-se? Por que não satisfazer a todas as paixões, a todos os desejos, mesmo à custa dos outros, se isso não teria consequência? Então é como normalmente pensa aquele que não vê futuro após a morte. Se eu vou morrer, vou acabar. Se eu vou morrer, vou para o inferno. Se eu vou morrer, vou para um todo universal. Eu tenho que aproveitar tudo agora que a vida me oferece. Todas as coisas que me dão prazer. Prazer material. Porque a vida aqui de encarnado, ela tem mais, o peso é maior nos prazeres materiais, né? É a famosa porta larga e a porta estreita que Jesus nos deu o exemplo. Então a gente tem que estar muito ligado, muito assim, vigiando muito, para não sermos envolvidos por essas luzes brilhantes das paixões terrenas, que é a porta larga, que vai nos levar para aqueles atalhos que nós falamos lá no início e que a gente vai ter que refazer. Eu costumo dizer que a porta larga, ela é bem larga e você entra com a maior facilidade, mas ela vai afunilando, né? Fazendo aquele funil e fechando e vai apertando. Aí para você sair lá na frente é complicado. A porta estreita é o contrário, quer dizer, você tem que fazer agora a preparação, a dieta agora, o sacrifício agora, para ter condições de entrar nessa porta estreita e depois ela vai se ampliando, se abrindo com as maravilhas da vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, deixando para trás todas essas paixões, todos esses gostos terrenos e materiais, né? Que bom, Dudu, que você já está para passar. Olha, eu ainda tenho que fazer muita dieta espiritual, muita, para passar nessa porta. Meu Deus. Então ele diz assim: acreditai, pelo contrário,
que esse futuro será menos ou mais feliz ou desgraçado, segundo o que tivermos feito durante a vida, e tereis o desejo de que ela seja o mais feliz possível, pois deverá durar pela eternidade. Então, olha só, se nós acreditamos que a vida não acaba com a morte, que nós não vamos para o céu, não vamos para o inferno, não vamos para o sono eterno, não vamos para paraíso nenhum, mas que nós vamos ir para onde nós estamos construindo agora. Quer dizer, tudo o que eu faço agora é construção futuro, é o que ele diz aqui. Acreditais que esse futuro será mais ou menos feliz ou desgraçado, segundo o que estivermos fazendo agora, durante a vida, e aí nós vamos nesse instante, essa é a beleza que a doutrina nos traz. Se eu tenho consciência disso, de que agora eu estou construindo o meu futuro, eu só vou querer fazer coisas certas agora. Eu vou me esforçar, eu venho buscar o conhecimento, eu venho buscar as informações necessárias para me dar o caminho certo. Ainda com sacrifícios, com lutas, com dificuldades, porque vencer essas paixões, vencer esses vícios que nós fomos acumulando aí por milhares e milhares de existências, não é fácil, a gente não consegue tirar assim de uma hora para outra, né? Joga aí um balde de tinta em cima de uma roupa e vê se você vai conseguir tirar uma simples lavadinha ali, jogou uma água, a roupa vai estar limpa. Não vai. Então você vai ter trabalho com aquela roupa até você retirar a de tinta da roupa. Assim somos nós, né? Nos deixamos envolver aí pelos prazeres do mundo. Então estamos aqui, sofrendo as consequências do que fizemos, mas ao mesmo tempo já tendo a consciência e a noção de que o futuro eu estou plantando agora. Então eu já estou começando, eu tenho que começar agora a plantar um futuro mais feliz. E aí a cada reencarnação eu vou evoluindo, eu vou crescendo, porque eu vou me conscientizando disso, né? O Dudu diz assim, mas as vicissitudes da minha vida passada não deve ter sido fácil. Acho que hoje está muito melhor. Com certeza. Porque a cada existência, Dudu, é aquilo que eu acabei de falar, você vai aprendendo. Por quê? Né? Se você hoje sofre, e a gente sabe que o que nos causa dor, eu não gosto nem do sofrer, né? Mas da dor. Aquilo que está doendo hoje, eu sei que é consequência de alguma coisa que eu fiz errada, né? Vamos falar assim, lá atrás. Então está doendo para me assinalar que eu não devo fazer mais isso. Então é óbvio, nós somos inteligentes. Se está doendo, eu não vou continuar forçando para doer. Eu vou fazer tudo para aquela dor diminuir, para aquela dor parar. Então, quando eu estou me esforçando, lutando para diminuir, para vencer essa dor, eu estou evoluindo. Por quê? Porque eu estou aprendendo que isso eu não posso fazer porque dói. Então, eu estou evoluindo. Por isso que a gente tem na doutrina, as pessoas dizem assim, que espírita gosta de sofrer. Não, não é que espírita gosta de sofrer, porque ninguém gosta de sofrer. Mas o espírita, ele tem consciência do que significa a dor em nossa vida. Eu sei que quando dói é um aviso que eu não posso continuar forçando por aquilo ali que eu estou fazendo, né? Por quê? Porque está doendo. Então eu não quero me machucar, não vai doer. Então eu vou procurar realizar, fazer, remexer, voltar, até que a dor pare. Tanto a dor moral como a dor física. A dor física, o que a gente faz? Procura aí os médicos, né?
é apaixonada, mas é por conta desse egoísmo e desse orgulho que ainda é muito forte em nós, né? Apaixonado escreveu ali, mesmo assim a gente insiste um pouco mais. É porque nós somos muito orgulhosos ainda e achamos que podemos. Nós podemos sim, mas podemos lutar contra essa dor, não investir nela, porque investir na dor ela vai doer mais. Então é lutar contra. Você está doendo? Então deixa eu ver por que está doendo. Onde está doendo? E eu vou identificar. Identificando, eu vou procurar não agir mais daquela maneira, né? A apaixonada ainda coloca para nós: podemos ou conseguimos mudar o que não pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Tudo. Porque o que não pode ser mudado não vai doer, porque é necessário, né? Agora, não mudar, mas a gente pode, vamos dizer, resolver a situação, né? A gente pode se educar através daquele exemplo, porque a finalidade da dor na nossa vida é nos educar, é mostrar que estamos agindo de maneira errada. Mesmo se isso envolve outras pessoas, né? Como você colocou aí, se não depende da gente. Mesmo que envolva outras pessoas, nós não podemos interferir no livre-arbítrio de ninguém. Mas nós podemos mudar o nosso. E através do nosso exemplo, indiretamente, nós vamos estar interferindo. Porque se a gente age, né? E aí a coisa melhora, modifica, quem está junto a nós vai perceber. Poxa, fulano está diferente. Eu tenho esse exemplo comigo, né? Você para de agir de determinada maneira, você modifica o teu comportamento, porque você está vendo que ali está doendo, você vai continuar dando murro em ponta de faca? Não tem como. Então você modifica. E com isso você vai dando exemplo para aqueles que estão junto a você. É dessa maneira que a doutrina nos ensina. Por que a gente não sai aí enfiando doutrina espírita goela abaixo nas pessoas? Fazendo propaganda, distribuindo panfleto, essas coisas mais, né? Porque não é assim que a gente vai ensinar as pessoas. Nós vamos ensinar da maneira como Jesus fez, através do exemplo. Jesus nunca impôs situação a ninguém. Ele ensinava e agia. E como ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, né? Então a gente tem que agir como ele, através do exemplo. E o Dudu coloca: muitos perguntam e dizem que você está diferente. E eu nem percebo isso. Pois é, porque a doutrina vai fazendo isso com a gente, Dudu. Nós vamos nos modificando através do trabalho de conscientização. Sem parar, sem perceber, né? E a gente, quando vai mudando, a gente vai recebendo as benesses. A gente vai vendo que está bom. Então a gente vai investindo por ali. É aqui que eu tenho que ir, né? Se está dando certo, se está tudo tranquilo, se as pessoas estão até vendo que eu estou modificando e geralmente estão dizendo que eu estou melhor, por aqui que eu tenho que ir. Apaixonada coloca. Só que às vezes as outras pessoas se fazem de cega, não querem enxergar. Mas aí, apaixonada, é o que a gente aprende, né? A gente até sofre com a criatura, porque está vendo que ela está indo para o caminho errado. Mas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Nós não podemos impor. Porque nem Deus, ele invade o nosso livre-arbítrio. A gente vê mesmo pessoas, a gente até tenta, né, fulano, né, conversa, mas a pessoa não quer mudar. Está ali, ou fazem de cego, ou são realmente cegos, e a gente tem que respeitar. É o estágio que ela se encontra. É o momento dela, é o direito dela, até de quebrar a cara. Falando numa linguagem bem popular, né? Como nós também já quebramos. É o direito. Mas com certeza a lei vai agir de determinada maneira que ela vai reconhecer, né?
que está indo pelo caminho errado e vai voltar. A lei, ela é educativa, ela não é punitiva. Disso vocês podem ter certeza. Parece punição, mas não é. É a maneira que Deus encontrou para nos educar. De outra maneira nós não nos educaríamos. É através mesmo do sacrifício. É através de vencer lutas, de dificuldade, né? Volta de novo e se educa. Isso aí vai reencarnar quantas vezes for necessária, mas que ela vai se educar, vai. Deus não criou nada imperfeito, né? Então é o que Kardec está dizendo aqui para nós. E ele diz assim: terias a pretensão de ser uma das criaturas mais perfeitas que já passaram pela Terra, tendo assim o direito imediato à felicidade dos eleitos? Não. Admitis então que há criaturas que valem mais do que vós e têm direito a uma situação melhor, sem por isso vos considerardes entre os réprobos, quer dizer, entre os errados? Ele diz: pois bem, colocai-vos por um instante pelo pensamento nessa situação intermediária, que será a vossa, como o admitis, e suponde que alguém venha dizer-vos: sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós os que gozam de uma felicidade perfeita. Quereis trocar a vossa posição com a deles? Sem dúvida respondereis: mas o que devo fazer? E a resposta: quase nada. Recomeçar o que fizestes mal e tratar de fazê-lo melhor. Isso aí que nós acabamos de falar aqui, não é? Se você está indo, a criatura está indo por um caminho, chega lá, ela vai quebrar a cara lá na frente, vai sofrer, alguém vai perguntar: quer ser feliz como aqueles que você está vendo lá que já estão felizes? Quero, lógico, todo mundo quer ser feliz. Então volta e refaz o que você fez equivocado, né? Então vem e faz novamente o caminho. Aquilo que nós falamos no início. A gente quer cortar, arrumar atalhos, né? Nessa nossa estrada em caminho da perfeição. A gente quer cortar caminho. E esses caminhos, esses atalhos que surgem na nossa frente, eles são ilusões. São as paixões terrenas que querem nos tirar dessa estrada. E aí a gente entra, né? A gente entra. Mas a misericórdia divina não nos abandona em momento algum. Porque a gente vai chegar em determinado ponto desse atalho e vai doer. Porque a gente está indo no caminho errado. Vai chegar lá, vai doer, né? Pois é. Aí vem a dor, para quê? A dor é para dizer assim: olha, meu filho, junta suas trouxas e volta, porque por aqui você não vai conseguir nada. E aí a gente volta. Essa volta é dolorida. Mas quando a gente terminar essa volta, vem o alívio e a gente está na estrada de novo. E vai embora. Aí pensa que não vai entrar em outro atalho? Vai. Vai, porque a gente ainda está muito, ainda somos muito envolvidos por esse orgulho, né? Por esse egoísmo de acharmos que somos os melhores, ainda que sabemos tudo. A Patrícia colocou para nós: todo obstáculo ocorre sempre com o propósito de ensinar alguma coisa. Sempre temos que observar pelo lado bom das coisas. Com certeza, Patrícia. Essa certeza eu já tenho. A palavra castigo, para mim, já, graças a Deus, já saiu do meu vocabulário. Tá? Então, para mim ela não existe. O que acontece de dificuldade, de problema, de dor na minha vida é com o intuito de me chamar a atenção para alguma coisa que eu estou fazendo errado e que preciso consertar. Então não é castigo, não é punição. É bênção divina. Porque senão a coisa vai piorar. Eu costumo dar muito, para a gente entender esse problema da dor na nossa vida, o exemplo da dor de dente, né? O que a gente sempre aprende, ouve os dentistas falando, dos conselhos de todo mundo? Que você tem que ir ao dentista pelo menos de 6 em 6 meses fazer uma revisão. Mas, como nós somos assim os bambambãs, se não está doendo, a gente não vai.
Para que ir a dentista? Por que eu vou lá? Estou sentindo nada, está tudo bem, não é? A gente também recebe orientação que deve fazer assim um check-up da nossa saúde pelo menos uma vez por ano. Mas a gente não faz. Por quê? Está tudo bem, não estou sentindo nada, para que eu vou procurar médico? Aí, o que acontece? Lá no, vamos pegar o dente, né? A cárie está lá no seu dentinho, lá dentro, roendo o seu dentinho, comendo o seu dentinho. Se não te der um sinal, você vai perder o dente. Então, o que acontece? Determinado dia você aparece lá com uma baita de uma dor de dente que vai te deixar uma noite inteira sem dormir e você quase subindo pelas paredes de dor. No dia seguinte você vai ao dentista e nunca mais você vai relaxar com os dentes. Então a dor foi castigo? Não. A dor foi consequência do seu ato de não dar atenção aos seus dentes. E como é necessário, como tem que fazer, por conta das bactérias, dos vírus, das coisas que nós temos e vai estragar os nossos dentes, ela vem dar o sinalzinho lá. Dói. Dói para te dizer o quê? Vai procurar um médico, que a coisa não está boa. E aí a gente vai. Então, assim é na nossa vida. Quando dói, né? Aí vem a dor moral, vem a dor, mesmo a dor física, né, das doenças, é com esse objetivo, sempre para chamar a nossa atenção de que algo não está correto nos nossos atos e nas nossas atitudes. Aí continuamos aqui, ele diz para nós: hesitarias em aceitar, mesmo que fosse ao preço de muitas existências, as provas? Não, é o que a gente está fazendo. Se eu quero chegar à felicidade e eu preciso aprender a ser feliz, então eu vou passar por todo o aprendizado necessário. Só que todo o aprendizado, ele é dolorido e requer sacrificar cada um. Podem prestar atenção. Tudo que nós vamos aprender na vida é com sacrifício. Você vai aprender a dirigir, você não entra no carro e o instrutor diz assim, faz isso, faz isso, faz isso, e você já sai dirigindo. Não. Você sai lá pulando com o carro igual cabrito, erra os pedais na primeira aula, na segunda, tu só vai, e aí às vezes muitos desistem porque tem que ter paciência, tem que esforço para aquilo. Qualquer coisa. Você vai fazer um concurso, você tem que se esforçar, estudar lá para você passar naquele concurso. Você vai aprender a vir aqui mexer no computador, né? É sacrifício, porque tem que ter paciência, tem que ter força de vontade. Então tudo a gente vai aprender nessas etapas que nós vamos passando, né? É com sacrifício, para que tenha valor. Então, por isso que ele diz aqui, vai hesitar em passar algumas provas? Não. Sei que vai ser difícil, sei que vai ser doloroso, mas é para o meu bem, é para a minha felicidade. E aí, continuando, dizendo assim, façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar na miséria extrema, passa pelas privações decorrentes da sua precariedade de recurso, viessem dizer, eis uma imensa fortuna que podereis gozar, sendo, porém, necessário trabalhar rudemente durante 1 minuto. Fosse ele o maior preguiçoso da terra e diria sem hesitar, trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. O que será isso para acabar a minha vida de abundância? Ora, o que é a educação da vida corporal em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Não é? Então é o que nós aprendemos lá, né? Quando fomos criados e quando estamos no mundo espiritual, nos preparando para vir. Olha, você vai ter que passar por essas e por essas provas. Por quê? Para poder chegar à felicidade. Então eu quero passar. Então a gente vem com essas dificuldades para aprender. Continua aqui Kardec. Ouvimos algumas vezes este raciocínio.
Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o reinício de uma série de misérias e tribulações. Acharão por acaso que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, do que em lhe conceder os meios de reparar suas faltas? Né? Então a gente aprende, antes de doutrina espírita, então aprendemos lá, que se você cometeu erros, você vai para o inferno eterno. E dali você não vai sair mais. A doutrina já vem com uma realidade diferente. Você vai passar por sofrimentos, por dores, por dificuldades, para aprender que o que você fez não é correto. Qual é o mais lógico? Qual é o mais justo? De um Deus soberanamente bom e justo. Deixar o filho morrer lá, ficar eternamente se queimando no inferno? Sofrendo no inferno? Ou dar a ele oportunidade dele se melhorar? A gente pode tirar por nós mesmos ainda, né? Que estamos longe da perfeição. Qual é o pai, qual é a mãe que vai negar uma oportunidade ao filho de se recuperar? Por pior que tenha sido o seu erro. Nenhum pai faz isso. Então, por que Deus iria colocar um filho num castigo eterno? Não tem lógica, não combina com o amor de Deus. É o que Kardec está nos falando aqui. Então ele diz, 2 fabricantes tinham, cada qual um operário que podia aspirar a se tornar sócio da firma. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram mal certa vez o seu dia de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes despediu o seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não mais encontrando emprego, morreu na miséria. O outro disse ao seu empregado, perdeste um dia e me deves uma compensação. Fizeste mau trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de fazê-lo bem, e eu te conservarei e poderás continuar, aspirando à posição superior que te prometi. Seria necessário perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano? Não, né? É isso aí, Dudu, isso que você colocou aí, né? É só ir a um dia de visita no presídio e você vai ver as mães lá pedindo pelos seus filhos, né? Aconselhando, orientando. Mãe nenhuma abandona o filho. Então Deus não vai abandonar, não vai querer. Ele vai sempre nos dar oportunidade. Esse exemplo que Kardec dá aqui. Né? É aquele pai que a filha errou, aí o pai expulsa a filha de casa. A filha abandonada na rua sozinha, o que ela vai ver na vida? Né? O que ela vai ter lá na vida? Nada. Vai cair na prostituição, com certeza, né? Na malandragem. Agora aquele pai, a filha errou. Tá, então vamos aqui tentar consertar o teu erro, ver o que você fez, não fazer para aqui num bom caminho, pronto, dá apoio à filha. Pode recuperar a filha. É o caso que Kardec está dando um exemplo aqui. Por isso que faz parte da caridade ensinada por Jesus o perdão. A indulgência, benevolência, indulgência e o perdão. Não é? BIP, isso aí. É a verdadeira caridade que ensinou Jesus. A gente tem que dar a oportunidade. A gente tem que entender que a criatura errou. Mas se ela errar de novo, a gente tem que entender o estágio em que ela se encontra. Não é você passar a mão na cabeça, não é você aceitar os erros, mas é tentar compreender, assim como Jesus, Deus, faz conosco. A gente não quer perdão todo dia? Todo dia a gente não ora lá o Pai Nosso e nos diz lá, perdoai as nossas dívidas? Mas a gente só pensa no perdoai as nossas dívidas. A gente esquece que diz assim, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então a gente quer o perdão, mas precisa também perdoar. Continuando, Kardec diz assim,
O pensamento, desculpem, pulei aqui, seria necessário perguntar qual dos dois fabricantes foi o mais humano? Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável que um homem? O pensamento de que a nossa sorte está sempre fixada em alguns anos de prova, ainda mesmo quando nem sempre dependesse de nós atingir a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de pungente, enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois não nos tira a esperança. Então veja bem, uma criatura que aprende que se errou vai ter que pagar eternamente no inferno, ela vai ter motivação para se melhorar? Cometi um crime aqui. Por causa desse crime eu vou ficar eternamente queimando no inferno. Eu vou ter motivação para modificar e não errar mais? Não. Eu vou pensar, estou perdido mesmo, vou continuar fazendo bobagens por aí. Agora, quando você tem o conhecimento de que você errou e que tem o direito de refazer a sua vida, você se motiva a melhorar, a fazer a vida. E se transforma. É o que nós estamos tentando aqui. Todos nós aqui, temos consciência de que já fizemos muitas bobagens aí nas vidas passadas. Tenho certeza disso. Senão nós não estaríamos aqui, já estaríamos lá num mundo feliz superior. Se estamos ainda aqui encarnados, é porque ainda temos que aprender. Não é? Então nós já fizemos, mas não queremos fazer mais. Ainda cometemos, por falta do conhecimento, por ignorância. Mas estamos aqui, com certeza, todos nós, nos esforçando para agir na maneira certa. Tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente não consegue, mas a gente está aqui lutando. Então é isso que ele está falando aqui, né? Essa esperança de uma vida futura feliz, que depende do que você está fazendo agora, nos motiva a agora lutarmos contra qualquer dor, contra qualquer dificuldade, quanto a qualquer problema que surja. Porque eu sei que esse meu esforço agora vai me dar o prêmio lá na frente, que é a felicidade que eu sonho, que é a paz que eu tanto peço, que é o equilíbrio que eu tanto quero, que é a harmonia que a gente tanto sonha. A gente tem que estar para esse sonho se tornar realidade, né? O Negrão coloca ali, já não conseguimos mudar o que passou. Podemos assimilar tudo isso e recomeçar usando outra forma de se fazer as coisas. Mas é justamente isso, Negrão, que a doutrina nos ensina. Não é? Você errou. Com certeza erramos por ignorância. Erramos porque não sabíamos que era errado. Agora estamos aqui aprendendo a saber o que é correto. Então, com certeza, nenhum de nós aqui vai fazer o errado, sabendo que está errado. Não tem como, não é? Não seria inteligente. Se você sabe que está errado, você vai fazer? Não faz. Porque todos nós agora já temos a consciência da lei de causa e efeito, que rege aí esse planeta, que rege esse universo. Qualquer ação vai trazer uma consequência. E a consequência vai ser igual à ação. Então, se a minha ação for boa, a consequência vai ser boa. Se a minha ação for ruim, a consequência vai ser ruim. Disso ninguém está livre. A beleza da vida é essa. É essa lei de causa e efeito. Porque ninguém pode culpar ninguém pelas suas tristezas. E ninguém também pode parabenizar ninguém pelas suas felicidades. As tristezas, as infelicidades e as felicidades, elas são consequências do nosso comportamento. Então não adianta você estar assim, só vou ser feliz com fulano. Não. Vai ser bom viver com fulano, mas a tua felicidade está em você, não no fulano.
né? A gente, quando é jovem, então, que se apaixona, aí fica lá apaixonado, achando que o mundo só vai ser mundo se a gente tiver aquele amor junto a nós. É o egoísmo prevalecendo, porque não é assim. Felicidade, ser feliz, não faz essa carinha não, Dudu, que é verdade, né? Eu não posso colocar a minha felicidade nas costas do outro. O outro tem que lutar pela felicidade dele. A minha felicidade está aqui comigo. Se eu puder conviver com outra pessoa que também está ali querendo ser feliz, nós vamos ser felizes juntos. Mas a minha felicidade é minha, a dele é dele. Ou a dela é dela, né? Bom, continuando aqui, ele diz assim: assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese mais do que a outra, diremos que, se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo para a felicidade do gênero humano. O mesmo se poderia dizer das pluralidades das existências. E é uma grande verdade, né? Sem essa possibilidade de voltarmos para reaprendermos o que fizemos de errado, a gente não teria futuro, não seria justo, não é? Aí ele diz assim: mas como dissemos, Deus não nos pede licença, não consulta as nossas preferências, até porque se Deus fosse fazer isso, estava tudo errado, não é? As coisas são ou não são. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos o problema sobre um outro ponto de vista, fazendo sempre abstração do ensinamento dos espíritos e unicamente, portanto, como estudo filosófico. Então, é isso que a gente precisa, que oferece. Raciocinar em cima das ideias que são passadas. Teria sentido Deus nos criar para termos uma vida aí de 80, 90 anos e acabarmos? Para quê? Não tem lógica. Agora, nos criar para termos todas as chances, né, todas as oportunidades de nos tornarmos espíritos superiores e continuarmos trabalhando aí nesse universo imenso, desvendando esse monte de coisas que a gente tem para aprender ainda aí tem sentido. E isso, sabendo disso, por isso que os espíritos vieram trazer essas informações para nós, porque sabendo disso, a nossa motivação aumenta. Porque é aquilo que a gente sempre diz: você viver uma existência achando que quando morrer vai para um paraíso ocioso e você não pode fazer nada, ou você vai sofrer eternamente lá queimando no inferno, isso é desanimador. Não te dá vontade de fazer nada agora. Para quê? Eu vou ser só boazinha, vou ficar só sendo boazinha. Porque aí eu vou para aquele paraíso lá, ficar sentada lá no banquinho, ou então andando na nuvenzinha para lá e para cá, não tenho nada para fazer, não tenho compromisso nenhum, nada vai me abalar. Mas e aí? Que isso tem de bom? Nada. Horrível. Deve ser terrível. Acho que pior até do que o inferno. Né? Então, essa nova realidade que a doutrina nos traz faz a gente pensar, faz a gente lutar. Por quê? Novamente aquilo que a gente sempre diz: qualquer dor que venha na minha vida, eu tenho que lutar contra ela, tirar a lição que ela está me passando, porque eu sei que ela está ali para me dizer alguma coisa. Qualquer dificuldade. Então eu vou lutar, vou me esforçar para vencer aquela dificuldade e sair vitoriosa, fortalecida para enfrentar outra. Então Kardec diz assim: se não há reencarnação, não há mais do moral, isso é evidente. Ou seja, não tem lógica, né? Se nossa existência corporal é a única,
a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. A menos que admitamos a anterioridade da alma. Mas neste caso perguntaríamos o que era a alma antes do nascimento. E se o seu estado não construiria uma existência sobre qualquer forma. Então, aqueles que acham que a alma existe antes do nascimento, mas não acreditam na reencarnação, não aceitam a reencarnação. Tá, então o que era essa alma antes de nascer? É isso que ele está fazendo aqui, a gente pensar e a gente refletir. Não há, pois, meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária? Num e noutro caso, qual a sua situação ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que dá no mesmo, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, formulemos as seguintes questões. Então, olha só como é que Kardec faz a gente refletir. Né? E aí você fica assim, não tem outra lógica, não tem outra explicação. É como ele disse aqui, ou é ou não é. Não tem meio termo. Ou a alma existia em outras vidas, ou não existia. Se não existia e é criada junto com o nascimento, onde estão o porquê das diferenças que existem? Né? Se todos foram criados a partir do nascimento, de uma só existência, por que as diferenças intelectuais, as diferenças morais, diferenças materiais? Deus então escolheu, vou criar essa alma aqui perfeita. Aquela ali vai com um defeitinho, aquela ali é só para... Aquele ali vai ser rico, milionário, aquele ali vai poder ter tudo na vida, e por aí vai. Seria um Deus injusto, né, Negrão? Justamente. E não é. Então, só a lógica da reencarnação para fazer a gente entender essas diferenças. Ou seja, a cada existência você está construindo a tua existência futura. E o que você está passando hoje são consequências do que você fez lá no passado. E está aqui trabalhando para a tua vida que vem ser melhor, né? Colocam Adão como culpado de tudo, né? E aí a gente sabe que o Adão nem existiu, o Adão propriamente dito, né? Então Kardec vem colocando essas perguntas aqui para a gente refletir. São questionamentos que só a doutrina espírita responde com lógica. Olha só, ele diz assim a primeira: por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Então a gente vê pessoas com desenvolvimento intelectual bem diferente, mesmo frequentando a mesma escola, mesmo frequentando ali o mesmo ambiente social, tendo a mesma formação, não precisa nem ir longe, dentro de uma mesma família. Nós temos lá uma família, um exemplo, né? Uma família que lá temos 5 filhos. Os 5 filhos estudam na mesma escola, os 5 filhos receberam a mesma educação, os 5 filhos têm o mesmo pai e a mesma mãe, receberam as mesmas informações. Por que que uns, intelectualmente falando, como ele está dizendo aqui, são mais adiantados do que os outros? Porque uns têm mais facilidade para o aprendizado e outros não. Não é? Porque uns gostam muito de estudar. Eu tenho 2 sobrinhos de uma irmã. Impressionante a diferença de um para o outro. Mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, o mesmo que um teve, o outro também teve, mas são
completamente diferente. Até nas escolhas de roupa, nas escolhas de gosto musical, nas escolhas de meios de diversão, de tudo, de tudo. Por que isso? É o que Kardec está fazendo a gente pensar aqui, né? Só a reencarnação explica isso. A lei da reencarnação, a lei das várias vidas. A segunda pergunta que ele coloca para a gente refletir é: de onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? De onde vem isso? A Deus falou: não, você é o escolhido, você vai ser super inteligente. Ah, você não, você foi sorteado para ser burrinho para sempre. Não é coisa de Deus isso, né? Outra pergunta: de onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? De onde vem aquela criança, por exemplo, que a gente já vê desde pequenininho pegar um lápis, começar a fazer desenhos perfeitos e vai crescendo e se torna um grande desenhista, sem ter frequentado nenhuma escola de desenho, sem ter ninguém ter ensinado nada? Né? De onde vem? Quarta pergunta que Kardec faz: de onde vêm para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes? Esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram. E a gente vê nas criancinhas ali, a partir do momento que elas começam já, até bebezinho mesmo já demonstra o seu jeitinho, o que é, né? Até quando bebê, eles têm, já vem mostrando as suas tendências. De onde vêm essas tendências? Né? Aquela criança que já cresce com aquele vício de se apoderar de objetos do outro, e esconder, né? De roubar, vamos dizer assim. Né? Aquela criança que já cresce com o egoísmo aflorado de não gostar de emprestar nada, não gostar de dividir os seus brinquedos. De onde vem isso? Deus já te criou assim? Impossível, né? Outra pergunta que Kardec coloca aqui: por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? Né? Tiveram a mesma formação, estudaram na mesma escola, a mesma educação. Por que uns se adiantam mais do que o outro? Dentro de uma sala de aula, nós temos ali, vamos colocar assim, uma média de 30 alunos. Todos são ensinados da mesma maneira pela mesma professora. Por que quando chega na prova nós temos lá tantas notas 10, tantas 7 e muitas das vezes um monte de nota vermelha? Notas variadas. Não era para todo mundo tirar a mesma nota? Por quê? Cada um tira uma nota diferente. Na sexta questão que Kardec coloca aqui para a gente refletir: por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hotentote de peito e a educarmos enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Para a gente refletir, né? Então a gente vai deixar aqui essas questões no ar para todo mundo pensar, e na próxima sexta-feira a gente vem aqui terminar essas reflexões junto com Kardec em relação à pluralidade das existências, a essa bênção de Deus em nossa vida, que é a chance de podermos voltar quantas vezes forem necessárias para nós nos elevarmos e sermos espíritos superiores, espíritos perfeitos, porque foi para isso que nós fomos criados. Nós não fomos criados para ficar aqui nesse planetinha sofrendo toda a vida aqui as intempéries que ele nos apresenta, não. Ele também vai evoluir, ele também vai sair desse momento assim que ele passa. Provas e expiações, vai passar para regeneração. E a gente já está na transição. Agradeçamos a Deus
por nos dar essa oportunidade de voltarmos quantas vezes forem necessárias. Porque sem essa realidade, não temos explicação. Alguém tiver explicação fora da lei de reencarnação para todas essas questões que Kardec colocou aqui, por favor, traga para nós. Nós vamos aceitar de muito bom grado. Mas até hoje, durante 157 anos, se não me engano, ainda não surgiram explicações sem a lei da reencarnação ordinárias, não tem graça, né? Meus amigos, estamos encerrando nossos estudos desta sexta-feira, são 19h03. Agradecemos aí a participação de todos, né? As experiências que cada um coloca, a posição que cada um coloca, é muito bom isso para que o nosso trabalho, o nosso estudo aqui seja assim, tenha frutos, né, resultados. Não adianta só eu ficar aqui falando, a participação de vocês é muito importante aqui nesse nosso trabalho. E a gente fica feliz quando há participações proveitosas. E aquela perguntinha, né? Alguém se candidata a fazer a nossa prece de encerramento? Quem vai subir a mãozinha? Nessa hora ninguém participa. Se ninguém puder, eu mesma vou fazer. Então vamos lá.